Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar da Radiologia Ortopédica e dando continuidade então às lesões de raízes meniscais, né? Eu tive que fazer o parte 2 aqui, o Reloaded, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e tem muita coisa legal para falar e eu não queria correr para ver os casos com vocês. Então vamos lá, vamos continuar agora na primeira parte, no vídeo 1. Se vocês não assistiram, vão lá e assistam, porque é muito importante para vocês entenderem melhor a anatomia, as sequências, como é que a gente vê as raízes meniscais, para agora a gente poder ver as lesões das raízes propriamente ditas, tá bom? Então vamos lá, dando sequência agora, vamos falar das roturas das raízes meniscais. Pessoal, definição da rotura da raiz meniscal, tem duas definições, né? Uma delas que a gente pode ter uma avulsão óssea, né? Uma avulsão do menisco junto ao osso aqui, como uma definição de rotura de raiz meniscal, ou uma rotura meniscal que vai acontecer nos 10 milímetros próximos da raiz meniscal. Quer dizer, não é bem na raiz meniscal, mas é colado na raiz meniscal nesses 10 milímetros. Então, esses 10 milímetros do menisco até chegar ao osso, a inserção tibial, isso aí é raiz meniscal, isso aí se a lesão acontece aí, é rotura de raiz meniscal. Beleza? Então, geralmente, né, a clínica, falando um pouquinho aí das causas, né, pode ser traumática ou degenerativa, essas causas de lesões de raízes meniscais. A rotura da raiz posterior do menisco lateral, ela é 10 vezes mais mais comum em casos de rotura do LCA do que a rotura da raiz medial. Então, assim, se você tiver lesão de ligamento cruzado anterior, mais provavelmente você tem uma rotura de raiz posterior de lateral do que de medial. Então, assim, a dica que já deixo aqui para vocês é, sempre que vocês estiverem vendo uma lesão pós-traumática, uma lesão com rotura de raiz de LCA, olhem a raiz anterior, a raiz posterior do menisco lateral, porque numa parte dos casos vocês vão encontrar lesão dessa raiz e é uma coisa que a gente, assim, eu acabo percebendo que passa muita lesão de raiz posterior de menisco lateral em casos de ruptura de ligamento cruzado anterior. Então preste atenção nisso para não deixar passar lesão, tá bom? Porque elas acontecem e não é pouca coisa. Em compensação, na parte degenerativa, né, enquanto que na parte pós-traumática é mais comum a ruptura da raiz posterior do menisco lateral, principalmente no contexto de pacientes com ruptura do LCA, na parte degenerativa é muito mais comum a rotura da raiz posterior do menisco medial, né? Que tem quase 6 vezes mais chance aí, quando você tem rotura, inclusive, de raiz posterior de menisco medial, de cursar com lesão condral, né? Do joelho associado, mostrando aí toda a alteração degenerativa que tem junto desse joelho com lesão de raiz posterior de menisco medial, geralmente lesão degenerativa. Mas nada impede que pacientes com trauma tenham rotura de raiz posterior de menisco medial e pacientes com alteração degenerativa tenham rotura degenerativa do corno posterior do menisco lateral, tá bom? O contrário pode acontecer. Eu já vi vários casos, eu tenho vários casos em arquivo mostrando lesões pós-traumáticas de raiz posterior de menisco medial e lesão degenerativa de raiz posterior de menisco lateral. Beleza? Mas o mais comum é isso. Causa pós-traumática, raiz posterior de menisco lateral. Causa degenerativa, raiz posterior de menisco medial. Tá? A maioria das lesões de raiz, de uma forma geral, são degenerativas, né? Sendo que a raiz posterior, então, no âmbito geral das lesões, ela forma aí 70% das lesões de raízes meniscais são lesões da raiz posterior do menisco medial, porque a alteração degenerativa ela é mais comum do que a alteração pós-traumática. Como é que a gente vai ver a rotura de raiz meniscal no exame de ressonância magnética, né? Então, isso aqui é um esqueminha que vocês já conhecem de outros vídeos meus, mostrando aqui, mais ou menos, tentando explicar como é que essas roturas vão aparecer no exame de ressonância magnética. Então, aqui eu tô fazendo uma rotura, né? Tô simulando uma rotura na raiz posterior meniscal. Então, uma rotura no plano axial ela vai ser linear. No axial 3D a gente consegue ver melhor essas roturas. No axial 2D eu já falei para vocês, às vezes dá, às vezes não dá. E na maioria das vezes a gente só infere depois que vê no coronal e no sagital. E os estudos aí são conflitantes em relação à performance da ressonância, né? Alguns mostram que tem a mesma performance que outras lesões meniscais e outros estudos mostram que não, que a performance para avaliar lesão de raiz meniscal é menor. O que eu vejo é o seguinte, os estudos mais antigos, onde a gente não tinha tanto conhecimento das lesões de raízes meniscais, a gente não tinha tanta awareness, né? A gente não tinha tanta consciência das lesões das raízes meniscais,
meniscais. Aqueles estudos mais antigos, a performance da ressonância não era tão boa assim. Mas nos estudos mais recentes, eles mostram que a performance da ressonância ela é muito boa, chegando quase aí praticamente ao nível da detecção de rupturas de raiz, de rupturas do menisco em outras localizações, tá? Então, os estudos mais novos, depois que a gente foi aprendendo mais, foi tendo uma maior curva de aprendizado, os radiologistas eles já estão muito melhores para avaliar rupturas de raiz meniscal. Isso para a gente hoje já é uma coisa do dia a dia, uma coisa que a gente vive em contato, conversa com um colega ortopedista, e isso daí é para ser de pleno conhecimento para nós. Pessoal, quando a gente faz as imagens no plano sagital, né, da raiz meniscal, pode aparecer aquele ghost sign, né? Você vai ver lá, vamos supor que aqui é o corno posterior do menisco medial, né? Você tá vendo aqui, ó, menisco medial, ele vai apresentando aquele aspecto mais arredondado quando ele vai chegando para virar raiz meniscal. Aí aqui na região da raiz meniscal ele some, é como se fosse um ghost sign ou um truncation meniscal, dependendo de como, se ela tiver um pouco mais irregular ou não, mas você vai ver essa deficiência, essa ausência da raiz meniscal. É muito parecido com a rotura, com os padrões aí da rotura radial, desse caso que eu estou mostrando para vocês. E aqui eu já quero deixar mais uma observação, né? Que a rotura da raiz meniscal, ela pode ser uma rotura horizontal que se completa para a raiz meniscal, ela pode ser uma rotura vertical que se completa para a raiz meniscal, e ela pode ser uma rotura radial, que é esse exemplo, essa esqueminha que eu estou mostrando para vocês. Uma boa parte dos casos, ela tem esse aspecto radial aqui, por isso que eu estou mostrando esse. Mas existem outros aspectos que a rotura ela chega até a raiz meniscal, e a gente tem que colocar isso no laudo, tá? Não vai só esperando padrão de rotura radial para dar lesão de raiz meniscal, não. Você tem que descrever se a lesão ela chega até a raiz ou não. Beleza? Então vamos lá. No plano coronal, quando a gente pega esse tipo de lesão, ela vai ter esse cleft sign, né? Isso assumindo que é uma lesão que ela tem um padrão mais radial, né? Que é uma boa parte das lesões de raízes meniscais, elas têm esse padrão radial. Então no plano coronal aqui a gente vai ver esse cleft sign. Uma coisa que acontece em pacientes com ruptura de raiz meniscal, em pacientes com rupturas complexas que pegam boa parte, praticamente todo o menisco, e rupturas radiais completas, é a extrusão meniscal. Então isso vai acontecer também na ruptura de raiz meniscal, e a gente vai ter uma extrusão meniscal. Essa extrusão meniscal ela é identificada principalmente na região do corpo meniscal. Então se estiver passando de 3 milímetros aqui da margem periférica do menisco e do platô tibial, isso aí é uma extrusão meniscal. Eu já falei para vocês isso em vídeos passados. Viu extrusão meniscal? Procura ruptura radial, ruptura complexa e ruptura de raiz meniscal. Essas três coisas, procurem ativamente. Não são só essas as causas de extrusão meniscal, mas elas estão entre as principais causas e entre as causas que vão causar uma maior morbidade, uma maior comorbidade para o paciente depois, tá bom? Então aqui um exemplo de uma ruptura de raiz posterior do menisco medial. A gente vê aqui, ó, toda essa área aqui irregular, ó. Aqui a gente não vê mais a raiz, a gente só vê uma porção do menisco aqui, tá? Então é uma ruptura radial, né, que abriu aqui a raiz, e a porção do menisco remanescente está localizada nessa região. E olha a extrusão parcial aqui do corpo meniscal associada, ó. E olha, veja que esse paciente ele já está fazendo alteração degenerativa nesse compartimento medial, já está irregular, afilada a cartilagem, já está com osteofitose marginal, tá bom? Sempre quando vocês estiverem relatando essas rupturas de raiz meniscal, relatem a distância que vocês estão vendo o menisco, digamos assim, mais saudável do resto da raiz meniscal, porque isso aí é importante para o ortopedista, para ele programar a cirurgia dele, para ele ver como é que ele vai fazer essa cirurgia, se por acaso a sutura não vai ficar tensa demais. Então sempre façam a medida da ruptura e diga qual que é a distância dessa margem meniscal aqui, onde a gente tem um menisco, digamos assim, melhor um pouco em relação à raiz meniscal. Tá bom? Então essa é uma dica que eu já quero deixar aqui para vocês. Então, mostrando aqui a artrose do compartimento medial associado aí nesse paciente com rotura de raiz meniscal, com extrusão parcial do corpo meniscal associado. Olha aqui no plano sagital que legal, pessoal, que ficou, ó. Aqui a gente tem o corno posterior do menisco medial, corno posterior do menisco medial, corno posterior do menisco medial, tá indo para a área da raiz meniscal, e aqui a gente não vê a raiz meniscal, a gente não vê o resto do menisco aqui que vira raiz meniscal, é o ghost sign, né?
é o ghost sign que a gente vê na rotura radial, esse é o ghost sign que a gente está vendo aqui, essa ausência do menisco aqui, né, junto da raiz posterior. Repare que aqui a gente já tem, ó, o ligamento cruzado posterior, né? Aqui nessa porção anterior era onde que a raiz meniscal tinha que estar se inserindo, e a gente vê que está toda irregular aqui, essa raiz posterior do menisco medial. No plano axial, agora sim fica bonito para ver a lesão, né? Claro, essa lesão aqui é uma lesão grande, é uma lesão extensa, então eu consigo ver bem aqui a área de ruptura radial, radial, né, da raiz meniscal, da raiz posterior do menisco medial nesse caso. Agora, esse outro caso aqui, já é, aquele primeiro caso, então, era um caso degenerativo, era um paciente que tinha alterações degenerativas do joelho que fez uma rotura degenerativa da raiz posterior do menisco medial. Esse caso agora já é um paciente com uma lesão pós-traumática. Lembra? Pós-traumática, qual que é a raiz que lesa mais? Raiz posterior do menisco lateral. Beleza? Então, olha só, não tem ligamento cruzado anterior, ele está roto aqui, a gente não vê o ligamento cruzado anterior, a gente vê o padrão de contusão de lesão em pivot shift. Aqui a gente está vendo o corno posterior do menisco lateral, ó, corno posterior do menisco lateral, que ele já está um pouco mais truncado, mais arredondado, já deve ter um componente radial parcial de ruptura aqui associado. E quando a gente vai para a área da raiz meniscal, que era para estar jogando, para estar dando a raiz meniscal indo aqui para frente, ó, ó, a gente não tem nada, ó, a gente só tem essa irregularidade do menisco que sobrou aqui, e a gente não tem raiz meniscal posterior do lateral aqui. Então, esse caso é uma ruptura de raiz posterior do menisco lateral em um paciente com uma história de trauma e ruptura associada do ligamento cruzado anterior. Beleza? Fiquem ligados para isso. Hoje, eu acho que todo mundo vê muito a raiz posterior do menisco medial, mas deixa passar muita lesão de raiz posterior de menisco lateral. Tá? Então isso aqui é o plano sagital mostrando a alteração, aqui no plano coronal mostrando essa área aqui de irregularidade dessa área do corno posterior, que está indo aqui para a raiz posterior do menisco lateral. Como eu falei para vocês, esse paciente ele parecia que já tinha uma lesão radial parcial na porção mais interna aqui do corno posterior e mais a lesão de raiz meniscal. Repare que esse plano coronal aqui já não ficou tão bom da gente ter certeza da lesão de raiz meniscal. Tá bom? Do menisco lateral, a raiz do menisco medial tá aqui, ó. A gente tá vendo mais ou menos, mas deu para ver no plano sagital que não tinha nada demais. Mas aqui no plano coronal, a raiz posterior do lateral tá ruim de ver e tá irregular. Mas você viu que o melhor plano para ver foi o sagital nesse caso, né? No plano axial, 2D, repare que essa aqui é mais ou menos a área da rotura da raiz posterior do menisco lateral e a gente não consegue ver direito. Isso aqui é um axial 2D, a gente não conseguiu ver direito. Só que esse paciente, a gente tinha sequências 3D. A gente fez sequências 3D e olha que espetáculo que ficou de olhar, que ficou de ver essa lesão na sequência 3D, né? Olha só, as imagens elas foram reconstruídas naquele plano praticamente paralelo aqui ao ligamento cruzado posterior, que eu já expliquei para vocês no vídeo passado. E ó, a raiz posterior do menisco medial, a gente consegue ver aqui super bem, não tem lesão nenhuma dela, mas a raiz posterior do menisco lateral, ó, ela tá uma partezinha dela aqui, ó, tá só o cotinho dela aqui e o resto do menisco tá para cá. É porque eu não vou colocar todos os cortes para não poluir para vocês, mas esse daqui, ó, era o coto da raiz meniscal posterior do lateral que sobrou aqui, e essa aqui era a área de ruptura da raiz posterior do menisco lateral desse paciente. Esse caso, eu fiz a reconstrução no axial, olha só que legal ficou a reconstrução, pessoal, ó. Esse cotinho aqui, ó, que eu tô mostrando aqui para vocês, é esse coto aqui, e isso daqui, ó, é o resto do corno posterior do menisco lateral, e esse aqui é o gap entre o coto da raiz meniscal e o restante da raiz meniscal e o corno posterior do menisco lateral aqui nessa região. Essa aqui é a área de ruptura, então eu consigo ver muito bem isso aqui nesse axial 3D, um pouquinho obliquado, né, para pegar bem o plano do menisco que eu queria para mostrar essa alteração para o colega ortopedista. Mas olha só como as sequências 3D, elas nos dão muito mais margens de manobra, né? Mas com certeza, se a gente fizesse aquele 2D aquele 2D coronal oblíquo pro cruzado anterior, a gente ia conseguir pegar bem também essa lesão de raiz posterior do menisco lateral. Mas, de novo, vocês viram que no plano sagital normal 2D, ó, nesse plano aqui sagital normal 2D,
já dá para fazer o diagnóstico. Aqui, ó, corno posterior do menisco lateral tá aqui, corno posterior do menisco lateral tá aqui, corno posterior do menisco lateral tá aqui, a gente já vê que tá irregular, que tá arredondado, que tem uma lesão radial parcial no mínimo associada, e a gente não vê raiz meniscal vindo para cá, ó. A gente não vê raiz meniscal. Aqui nesse sagital já dá para fazer o diagnóstico, tá bom? Então, não ter 3D, ou não ter coronal oblíquo que vai mais posterior para pegar a raiz posterior, não é desculpa para não fazer diagnóstico de lesão de raiz meniscal. Tá bom? Vamos agora para o próximo caso. Esse caso, pessoal, ó, já é uma complicação de um paciente com ruptura de raiz posterior de menisco medial, né? Então, lembrando, ruptura de raiz posterior de menisco medial é mais comum em pacientes com alterações degenerativas. Aqui a gente tem no plano sagital, olha só, aqui é o corno posterior do menisco medial, que já está degenerado, né? Com aumento de sinal dentro dele, está até meio macerado, aqui meio irregular, difícil de ver uma linha de ruptura propriamente dita, mas a gente vê que ele está todo irregular. E aí, quando chega aqui na área da raiz posterior, ó, do menisco medial, tá faltando menisco, tem um ghost sign aqui, ó. Tem aquele padrão de ruptura radial da raiz posterior do menisco medial, ó. Não tem raiz posterior do menisco medial aqui. Aqui é o ligamento cruzado posterior inserindo, né? E aqui, então, na área da raiz posterior, tá rota, tá irregular. Repare que esse paciente tem um edema absurdo do platô tibial lateral e tem uma fratura subcondral aqui nessa região, que é uma fratura por insuficiência, né? Por causa dessa perda de função abrupta do menisco, esse platô tibial não aguentou o tranco, né, de suportar todo o peso, ele sozinho do menisco não está ajudando, então acabou fazendo aqui uma SIFC, né, uma Subchondral Insufficiency Fracture of the Knee, que antes era chamada da SONC, da osteonecrose espontânea do joelho, mas a grande maioria dos casos de SONC, na verdade, eles são esses casos assim dessa fratura por insuficiência aqui subcondral, que ela vai evoluindo e ela pode causar uma irregularidade, uma deformidade articular e pode fazer uma artrose precoce, fulminante aí nesse paciente aí. Então, mostrando aqui uma das complicações aqui da ruptura radial, né? E essa complicação aqui, a SIFC, ela é a complicação de ruptura de raiz posterior, de raiz meniscal, de ruptura radial completa, de ruptura complexa, que pega todo o menisco. Todas essas lesões que causam uma insuficiência meniscal abrupta e aguda, elas deixam o platô tibial na mão ou o côndilo femoral na mão, e aí eles não aguentam toda a pressão, toda a carga em cima deles de uma hora para outra, que aumenta, e aí faz fratura subcondral associada, igual a gente tem nesse caso aqui. Então, isso aqui é o plano coronal, aqui é o coronal DP, né, com saturação, aqui é o coronal, desculpa, aqui é o sagital, esse aqui é o plano sagital, sagital DP com saturação, sagital DP sem saturação, mostrando a lesão aqui de novo. Olha só o coronal aqui agora, mostrando toda a área de ruptura, né, da raiz meniscal e pegando também o corno posterior do menisco medial. Não é só a lesão de raiz meniscal, mas pega também o corno posterior do menisco medial, né? Aqui tem o cotinho da raiz meniscal, tá pegando aqui naquela área próximo dos 10 milímetros da raiz meniscal e mais, então, o corno posterior do menisco medial. Aqui a fratura subcondral, então, por insuficiência, o edema ósseo absurdo em volta, né? Esse paciente aí tem que tirar a carga dele para ontem e tem que mandar no ortopedista para ver o que o colega vai fazer. Esse caso já é um caso mais complicado, que o paciente já tem alterações degenerativas juntas, o procedimento cirúrgico aqui ele tem que ser pesado bastante para ver se vale a pena. Repare que o paciente ele tem extrusão meniscal parcial, né? Olha só o menisco como está parcialmente extruso, uma extrusão parcial grande desse menisco, realmente tirando o menisco do jogo aqui. O menisco ele não está contribuindo muito aqui para suportar a carga articular. Então já tem aí uma artrose associada do compartimento medial, como eu já falei para vocês. No plano axial, né, com essas rupturas gigantes, a gente consegue ver bem um axial 2D, né? A gente consegue ver bem aqui a área de ruptura da raiz posterior de transição com o corno posterior do menisco medial aqui, mais todas as alterações do platô tibial medial que eu já falei para vocês. Pessoal, para terminar, eu queria deixar para vocês esse artigo aqui, que é um artigo da classificação por ressonância magnética das lesões de raiz meniscais. Não é nem tanto de como classificar essa lesão de raiz meniscal, mas só para vocês entenderem todo o espectro de lesões de raízes meniscais que a gente pode ter, e não é só esse padrão de lesão radial
que rompe tudo ou que avulsiona no osso ali, e é isso que é lesão de raiz meniscal, não. A gente tem diversos padrões e é sobre isso que eu quero falar para vocês aqui. Então, aqui, o artigo separou aqui, né? Tem a êntese, onde a raiz ela vai se inserir no plato tibial. Você tem o mid-substance aqui, que é a área da raiz meniscal, né? Da raiz posterior do medial aqui seria o caso. E aqui a gente tem a transição da raiz meniscal com corno posterior, que está a 10 milímetros da êntese, da inserção da raiz meniscal aqui na tíbia, né? Então a gente pode ter alteração degenerativa da raiz meniscal, não só ruptura, mas alteração degenerativa, que se estende para a raiz meniscal. A gente pode ter ruptura parcial da raiz meniscal e a gente pode ter ruptura completa da raiz meniscal, né? E um dos tipos da ruptura completa é a ruptura parcial ou completa, né? A ruptura radial, ruptura transversa, que é a ruptura clássica da raiz meniscal, que eu mostrei para vocês aqui nos casos de hoje, nos casos desse vídeo. A ruptura horizontal também pode se estender para a raiz meniscal, né? Assim como a ruptura vertical também pode se estender para a raiz meniscal. Então, sempre olhem as rupturas que elas estão aqui no corno posterior do menisco medial, para ver se, ou do menisco lateral, de onde seja, whatever, para ver se elas não vão para as raízes meniscais e descrevam isso no laudo de vocês, tá bom? Esse artigo aqui, ele avaliou 419 ressonâncias de pacientes sintomáticos, 28,6% tinha lesão de raiz meniscal, sendo que 50% era degeneração, né? Não era rotura de raiz meniscal, era alteração degenerativa. Mas os outros 50% desse grupo aqui tinha rotura. 40%, quase 41% era rotura parcial e quase 10% aí rotura completa, né? Dos 60 pacientes com rotura, 93% desses pacientes, a rotura era na junção do corno posterior com a raiz meniscal, com o mid-substance, que é um local que a gente vê realmente a maioria das lesões meniscais de raiz meniscal, a gente vê próximo dessa transição com o corno posterior, principalmente aqui no menisco medial, 3,3% nessa porção aqui da raiz propriamente dita e mais 3,3% na êntese. Na minha prática diária, eu acho que eu vejo um pouco mais aqui nesse mid-substance, nessa parte aqui da raiz meniscal, do que na junção, mas com certeza as lesões elas estão mais aqui na junção do que realmente dentro dessa porção aqui da raiz meniscal próxima da êntese, tá bom? 68% das lesões foram rupturas radiais ou transversas, que é a maioria das rupturas realmente que a gente vê no dia a dia. 21% eram extensões de rupturas horizontais para a raiz posterior aí, meniscal, e 10% era miscelânea. Às vezes a gente tem algumas rupturas complexas que se estendem para cá, às vezes é um componente de ruptura vertical que se estende para cá também, que a gente pode ter no dia a dia. E 86,7% dos pacientes com lesão de raiz também tinham ruptura em outras partes do menisco. Então, quando você estiver vendo lesão de raiz meniscal, veja se essa lesão ela não vai para o corno posterior ou para o corno anterior, aonde vocês estiverem vendo a lesão, porque 86%, quase 87% dos pacientes nesse trabalho, eles tinham lesões em outras partes do menisco. Às vezes nem sempre em continuidade, às vezes numa outra parte do menisco, mas seria um marcador de lesão em outra porção meniscal. Tá bom? E tem outro artigo de 2015 que é do pessoal do Laprade, espetacular também. Eles têm uma classificação artroscópica aí das lesões de raízes meniscais que é muito lido, é muito visto, é muito comentado no meio ortopédico. Fica aqui uma sugestão de leitura. Tem algumas diferenças desse artigo que eu estou mostrando para vocês, mas como o meu enfoque é um enfoque mais radiológico, eu queria deixar isso aqui claro para quando vocês estiverem vendo o exame de imagem, ressonância magnética, para vocês entenderem todas essas facetas que a gente tem aí quando a gente pega um paciente com lesão de raiz meniscal, tá bom? Vocês têm que sair do modo Destroyer Mode, de ficar laudando rápido, sem parar. É uma lesão que você tem que apreciar, você tem que olhar com calma para ver o que está acontecendo realmente. Então é isso, né, pessoal? Eu acho que depois aí desses dois vídeos aí sobre lesão de raiz meniscal, eu quero que vocês estejam assim, ó. Cadê o sniper? Eu quero que vocês estejam assim, ó. Eu quero coitado do sniper. O sniper não vai ter chance nenhuma com vocês, porque vocês vão saber onde ele tá, vocês sabem qual que é o padrão dele, vocês sabem como ele se comporta, e você sabe qual que são os jeitos, as artimanhas que ele tem ali para tentar se esconder. Então eu espero que depois desse vídeo de hoje, vocês estejam realmente por dentro aí, sendo mais que capaz de diagnosticar as lesões de raízes meniscais, ok? Então era isso desse nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e até a próxima.